Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos atraiu, o Senhor nos resgatou, ó Deus. Ô Pai, obrigado, ó Deus, porque o Senhor gentilmente nos chamou. Ô Deus, o Senhor diz que o Senhor está à porta. Se alguém abrir, o Senhor vai entrar e vai cear. Oh Deus, queremos ser realmente esses que estejamos, a Deus, com as nossas portas do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma abertas, ó Deus, para que o Senhor venha, ó Deus, a falar conosco. O Senhor venha, ó Deus, a habitar, ó Deus, o nosso coração. O Senhor venha, ó Deus, a manifestar através de nós a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, em nome de Jesus. Aleluia e amém, glória a Deus. Irmãos, eu devo confessar que eu vim para o culto de hoje bastante desanimado. Eu estava até comentando com o Silas, falei: Silas, como que Deus é tremendo. Porque eu falei: Deus, esse domingão, no meio, né, de um feriado, acho que a gente vai estar ali uma meia dúzia de pessoas ali nesse culto. E é isso, acaba que às vezes esse lado do homem, né, a gente perde um pouquinho, às vezes, o nosso foco. E eu estava ficando meio angustiado com esse domingão. Aí eu falei: Cis, mas como Deus é tremendo, rapaz, né? Graças a Deus o culto está cheio, está uma bênção, né? Meus irmãos estão aí firmes e fortes. Não para alegar o meu coração, mas para alegar o coração de Deus, né? E isso que é bom, né? Isso que é gostoso, irmãos, quando a gente está junto para adorar, para buscar, né? Para louvar, para magnificar esse nome que é digno de toda honra, de toda adoração. Eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Salmos de número 19. E além de tudo isso, irmãos, não foi a primeira ensaboada que Deus me deu, né? Durante a abertura do culto, a ministração do louvor, do dízimo, depois na ceia, tudo tem a ver com aquilo que eu quero compartilhar com a igreja nesta manhã. Salmo 19 diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também dá sabedoria, guarda o teu servo, que ela não me domine. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível, e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor,
rocha minha e redentor meu. Aleluia. Irmãos, como a Jeane disse, depois daquele cântico a gente poderia, dar as mãos, fazer uma oração e ir embora para casa. Esse salmo ele é tremendo. Esse salmo ele é tremendo. E ele traz para a gente alguns ensinamentos que às vezes passam despercebidos, O mundo de Deus ele não é um véu que esconde o seu poder e a sua majestade. Quando a gente vê no versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A gente viu que o Elcio compartilhou a respeito do arco-íris, Então o mundo de Deus não é um mundinho fechado, como diz aquela música do Skank, É o contrário, ele está escancarado. É onde expressa o seu poder, a sua majestade, a sua glória. E a ordem natural, ela prova que existe um Criador poderoso e cheio de majestade. Amém? Cheio de majestade. De modo que deixar de agradecer, deixar de servir, deixar de adorar esse Criador é pecado. É pecado. Irmãos, muitas vezes a gente tem buscado somente os privilégios daquilo que é a palavra de Deus para a gente. Muitas vezes a gente tem buscado somente as bênçãos, as promessas daquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes a gente está querendo somente o benefício. Muitas vezes a gente tem buscado somente aquilo que é para minha satisfação, é para o meu agrado, é para me satisfazer as minhas necessidades. E muitas vezes, irmãos, a gente tem esquecido que a Bíblia também nos requer alguns deveres, Deus nos dá privilégio, Deus nos dá bênção, Deus tem para a gente aquilo que ele fala que jamais chegou ao coração do homem, Jamais ouvidos ouviram, jamais olhos viram. Mas requer também da gente alguns deveres. E a gente não pode passar despercebido. Porque, irmãos, às vezes a gente vai sendo bombardeado com tantas informações. Olha, Deus prometeu isso, Deus prometeu aquilo, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Mas a gente esquece dos nossos deveres como filhos. Como filhos, trazendo bem para a nossa realidade. Como filhos nós temos privilégios, amém? Mas também nós temos deveres, não é verdade? Dentro da nossa casa, como filhos, a gente tem os nossos deveres. Os nossos filhos também têm os deveres para conosco. Então, irmãos, o que Deus ordena para a gente é sempre bom. Com certeza. Ele diz que a sua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Senhor, mas eu estou passando por tanta dificuldade. Será que essa é a sua vontade para a minha vida? Senhor, eu tenho passado por tantos problemas. Será que essa é a vontade para a minha vida? Senhor, eu estou com uma carga enorme que eu não estou conseguindo carregar. Será que essa é a vontade para a minha vida? Mas a Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita. E Ele diz que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a sua permissão. E Ele diz também que Ele não deixa a gente com uma carga além da nossa capacidade. E junto, Ele dá também o livramento. Amém? E Ele diz também, irmãos, que as tribulações, as lutas, as dificuldades que a gente tem vivido são leves e momentâneas. É engraçada a palavra de Deus, Aos olhos da gente, a gente está no limite. A gente está acima da nossa capacidade. Mas Deus vem para a gente e fala, olha, são leves e momentâneas.
diante da glória que há por vir. Diante da glória que há por vir. Irmãos, então, quando o salmista, ele escreveu esse salmo, como eu disse, a gente podia fechar e ir embora. A gente viu aqui que as ordenanças do Senhor, elas são boas, são agradáveis. Por isso que, um pouquinho mais para frente, lá no Salmo 51, Davi fala que Deus não agrada de sacrifício. Porque se Ele agradasse de sacrifício, Ele fala, não, se eu agradasse de sacrifício, então eu te daria. Mas Ele continua, fala, o que agrada a Deus é um coração grato, é um coração contrito. Irmãos, o que agrada a Deus é um coração grato. O que agrada a Deus é um coração grato. Se a gente ficar com aquele coração fechado, amargurado, rancoroso, reclama de tudo, que tudo está ruim, que tudo está mal, que Deus não tem ouvido as nossas orações, que Deus não tem olhado para a gente, com certeza Ele se entristece. Mas quando a gente tem um coração grato, Ele fala que aí Ele agrada, E Ele diz que Ele resiste aos soberbos. Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes, Irmãos, é promessa de Deus para as nossas vidas. Ele diz que aquele que não busca a Deus, que não teme a Deus, que não faz a sua vontade, Ele persegue até a terceira, até a quarta geração. Mas aquele que ouve a sua palavra, aquele que pratica a sua palavra, os irmãos lembram até quantas gerações Ele abençoa? Fala alto, silêncio. Até 1000 gerações. Isso é tremendo, irmãos. Até 1000 gerações. E isso é prova. Quantas gerações, se a gente for fazer uma contagem assim, montar uma agenda cronológica de Abraão até agora, silêncio, Com certeza já. E Ele está cumprindo essa aliança que a gente viu aqui. Nós celebramos aqui essa aliança, essa nova aliança, com sangue, derramada com o sangue do Cordeiro. Irmãos, até 1000 gerações. Ele diz que Ele abençoa. E como Ele é um Deus misericordioso, Ele fala que, em contrapartida, Ele vai até a terceira, até a quarta geração. Até 1000. Então, por isso que o salmista, Davi, ele fala, Senhor, melhor é eu te obedecer. O Senhor não agrada de sacrifício. Irmãos, lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19, é um texto tremendo. Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Vou ler o 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, irmãos, o Senhor dá privilégio, mas Ele também requer da gente o dever. Esse texto, irmãos, eu tenho uma experiência com esse texto tremenda. Aqui é só o Ricardo que lembra, talvez o Silas, quando a gente tinha aqui na igreja o Ministério de Esportes. Ministério de Esportes. Quando estava naquela onda de atletas de Cristo e parará, e a gente tinha um time aqui que a gente visitava as empresas, os clubes, e na época a gente foi convidado para ir lá na cidade de Morrinhos. O Elcio também lembra. Apanhou muito do nosso time. E a gente foi convidado para ir lá em Morrinhos, irmãos. Só que a gente marcava o nosso futebol, o pessoal do banco,
né? O João Tomás marcava lá com os médicos e tarará. E através de um amigo aí a gente foi para Morrinhos. Irmãos, chegando em Morrinhos, a cidade em festa. Anúncio no rádio, serviço de alto-falante na cidade, convidando para a partida de futebol, o time do futebol amador lá, o time campeão, ia jogar com o nosso time. E aí a gente começou a tremer nas bases. O nosso time tudo amador, tudo pereba. E eu me lembro desse texto. A gente teve a oportunidade de compartilhar, né, lá com os irmãos esse texto. Fala, gente, nós não vamos sair daqui envergonhados, porque a gente veio aqui para anunciar, a gente veio aqui para distribuir o Novo Testamento, a gente veio aqui para compartilhar assim daquilo que é a graça de Deus. E no time deles, irmãos, é igual aqui em Uberlândia, tinha ex-jogador profissional que jogava no Goiás, jogava no Vila. Final de semana eles pagavam para os caras ir jogar no futebol lá de Morrinhos. E aí começou, para eles meter 3 gols na gente. Irmãos, não sei quem aqui, vou falar o nome aqui que não tem problema. Quem conhece o Arnaldo, filho da irmã Sebastiana? A irmã Sebastiana, quantos conhecem? Aquela que toca sertanejo. O Arnaldo era o mais ruim do nosso time. Ele entrava só aos 49 do segundo tempo. Irmãos, e a gente conseguiu empatar. E aos 49 o Arnaldo entra, rapaz, sobrou uma bola e só para ele o gol. E o Arnaldo fez o gol da vitória. Aquilo foi um auê. A gente sempre brincava com o Arnaldo, corria para não chegar, ele corria, ele chutava todo. Era só pela misericórdia que a gente colocava ele no time. Mas isso é uma verdade, irmãos, porque a gente estava ali com o coração disposto. A gente estava ali ouvindo aquilo que era a palavra de Deus para a gente estar indo lá expressar o seu amor, expressar a sua graça, falar do seu amor. E isso, irmãos, reflete para a gente, para o nosso dia a dia. Às vezes Deus quer nos abençoar, Deus tem alguma coisa extraordinária para a gente, mas nós estamos ouvindo. A gente tem ouvido aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, ou a gente tem ouvido mais a nossa vontade, mais a nossa carne? A gente tem dado ouvidos a quem? Porque ele está falando aqui, se quiserdes, às vezes a gente só quer, não é verdade? Os irmãos estão entendendo? Às vezes a gente só quer, mas a gente não quer ouvir. Porque quando a gente vai ouvir de Deus, muitas vezes não é aquilo que o Júlio quer para a vida dele, não é aquilo que a Jeane, não é aquilo que eu quero. O que minha carne quer, irmãos, é totalmente contrária àquilo que Deus quer para as nossas vidas, amém? O que eu busco como homem é totalmente contrário. Então por isso que a Bíblia está falando, não basta só querer, você tem que ouvir, né? E ouvir é totalmente diferente de escutar. A gente fala com nossos meninos, você está ouvindo? Ele está escutando, mas ele não está te ouvindo. Às vezes a gente está escutando, mas não está ouvindo. Ouvindo é totalmente diferente. Ouvir é totalmente diferente de escutar. Amém? Então, irmãos, a gente tem que querer, mas a gente também tem que ouvir. Quando a gente está falando dos nossos deveres, né? Quando a gente fala dos 10 mandamentos, dá aquele arrepio. Não, impossível. Impossível obedecer os 10 mandamentos, é impossível a gente fazer isso que cada um deles determina. Irmãos, mas o próprio Jesus nos ensina que a gente tem que guardar. Ele fala que ele não veio revogar a lei, ele não veio revogar os profetas, mas pelo contrário, ele veio cumprir. Ele veio cumprir.
E certa feita, se a gente vê lá na parábola do bom samaritano, a Bíblia diz que uma pessoa chegou para Jesus e começou a questionar Jesus sobre isso. Vamos ver lá em Mateus 5:48. Portanto, sede vós perfeitos como vosso Pai Celeste. Ele está falando sobre amor ao próximo. Se a gente for ler um pouquinho antes, ele está falando sobre amor ao próximo. A gente amar o próximo como a gente mesmo, a Deus sobre todas as coisas. E a gente tem que buscar essa perfeição só através da obra do Espírito Santo, só através da ação do Espírito Santo, porque de nós mesmos a gente não consegue, de nós mesmos a gente não podemos nada, né? Porque ele fala que não há ninguém que busque a Deus. Isso assusta a gente. Não há ninguém que faz a vontade de Deus. Então, irmãos, a gente tem alguns deveres, né? Participar dos cultos, participar das células, leitura diária da palavra de Deus. Irmãos, como isso é difícil. Não sei para vocês. Leitura diária da palavra. Estou falando de mim, irmãos. É dificuldade. Não é? Por mais que a gente se programe, a gente está sempre atrasado. A gente sempre deixa para depois. Fala, quando eu estiver em casa, todo dia eu vou ler a palavra, vou fazer uma oração com a minha esposa. Tem dia que a gente consegue, tem dia que não consegue. Tem dia que a gente faz, tem dia que a gente não faz. Vamos ver Romanos 15. Romanos 15, 4 e 5. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de um para com os outros, segundo Cristo Jesus. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Por isso que é importante a gente meditar nessa palavra. Fazer essa leitura diária. Duas coisas aqui, irmãos. Leitura diária e paciência. Paciência. Como tem sido a sua paciência? Minha esposa já levantou o semblante assim para mim. Não quero nem olhar para ela. Como a gente tem sido impaciente, irmãos. A gente não tem paciência para nada. Duas perguntas a gente já estourou. Eu já estourei, vou dizer por mim. Né? Não sei vocês. Mas como a gente tem sido impaciente. A gente está sempre correndo, a gente não tem tempo para nada. O trabalho, né? As obrigações domésticas. Vira para o seu irmão e pergunta, como está a sua paciência? Porque o nosso Deus, ele diz que é Deus da paciência. Deus da paciência. Então, por isso que a gente tem que ser paciente. Né? Ele não disse que o amor é paciente, amém? Ele não disse que o amor é paciente, tudo suporta, né? O amor é paciente, e às vezes a gente tem paciência zero. Tinha até um quadro de humor que passava muito tempo atrás, estou perdendo para lembrar, mas
Mas o cara dizia que ele não tinha... tolerância zero, exatamente. Tolerância zero. Ou seja, paciência zero, né, Ivo? Você nem espera a pessoa terminar de fazer pergunta, você já podou. Não, mas não é isso que eu queria, não. Não era isso que eu ia te falar. Não era isso que eu ia te perguntar. E aí já começa uma discussão boba. Já pensaram que entre marido e mulher as brigas, as discussões é tudo por coisa boba? Tudo por coisa boba. Porque coisa mais séria, graças a Deus a gente foi livre disso. Amém? Né? A gente já foi livre disso. É coisinhas. Coisinha banal do dia a dia. Falta de paciência. E a gente briga por conta de nada. Então, irmãos, a gente tem que buscar esse conhecimento. Porque o nosso Deus é um Deus da paciência. E ele diz lá em Coríntios que o amor é paciente. O amor é paciente. Temos que orar também, irmãos. É outro dever nosso que às vezes a gente tem esquecido. Que é orar constantemente. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18, está falando assim: orai sem cessar. A gente não tem tempo de ler a Bíblia, a gente não tem tempo de orar juntos, a gente não tem tempo de buscar. E aí a gente vai se tornando o quê? Impaciente. A gente vai tornando ranzinza. A gente vai tornando chuco. A gente não tem vigiado, a gente não tem buscado. Como o Enio falou no início, aí a gente não tem tempo para trabalhar para o reino. A gente não tem tempo de trabalhar para o reino. A gente não tem tempo de investir na vida do nosso irmão. Eu vou mudar o verbo. A pessoa, perdão. Eu não tenho tempo. Você tem. Eu não tenho. Eu não tenho tempo. Lembram? Aqui os mais velhos aí de igreja. Lembra quando a gente era mais jovem, a gente saía, fazer campanha de evangelismo, a gente ia em hospital, a gente ia em presídio, a gente ia em escolas. Eu sou desse tempo. Não sei quem. Alguém é desse tempo? Levanta a mão. Aleluia. Hoje a gente não tem feito nada. Simplesmente temos vindo regularmente aos cultos. Mal a gente termina o culto, a gente mal cumprimenta o irmão e a gente já está atrasado, né? A gente tem que gastar mais tempo, irmãos, com os nossos irmãos, conversar, saber daquilo que tem sido a dificuldade, saber daquilo que tem sido as suas lutas, saber daquilo que tem sido os seus desafios. Às vezes a gente termina o culto, antes do amém a gente já está lá dentro do nosso carro. Eu sempre brinco com alguns irmãos, falo assim: poxa vida, é difícil ter irmão pobre, né? Porque aí o irmão está sempre correndo, fala: não, o irmão vai querer alguma coisa. A forma, né, agradável da gente brincar. Mas às vezes a gente está fugindo, irmãos, das pessoas, sendo que sabe o que as pessoas precisam? Não é do nosso dinheiro, não é dos nossos recursos. Sabe o que as pessoas precisam? É do nosso ombro, do nosso abraço. Se a gente gastar um tempinho para ouvir, para orar, é isso que as pessoas, é isso que o mundo, irmãos, tem sofrido e que tem buscado. E se não for através da gente, vai ser através de quem? Outro dever nosso, irmãos, como cristão, é contribuição sistemática para o sustento da obra de Deus. É o dever nosso. Eu me encanto quando a gente lê lá em Crônicas a respeito da construção do templo.
que alegrava tanto a espontaneidade do coração do povo, que o coração do rei, né, Davi, ficava alegre. Chegou o ponto de ele falar assim: olha, chega, para, né? Não precisa trazer mais nada não, pode dar um tempo. Não que Deus, irmãos, precisa do nosso dinheiro, precisa do nosso recurso. Como eu disse, Deus, Ele quer o nosso coração. Mas se a gente não investir naquilo que é o reino de Deus, nós estamos investindo aonde? Aonde vem o ladrão, vem as traças, vem a ferrugem e corrói. Então é dever nosso, irmãos. É nosso dever também dar frutos. Dar frutos. E frutos que permaneçam. Às vezes, se a gente parar para perguntar: eu tenho dado fruto? Se a gente perguntar para a gente mesmo, nós vamos nos assustar com a nossa resposta. Então devemos dar frutos, frutos que permaneçam. Então, irmãos, tudo isso é necessário fazermos para a expansão do reino. Temos que fazer algo diferente daquilo que a gente tem feito. Vamos ver lá em Tiago 1, 25. Tiago 1, 25 diz o seguinte: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Operoso praticante. Eu te pergunto, irmãos, como nós estamos? Operoso praticante ou simplesmente só ouvintes? A gente tem só recebido ou a gente tem dado, a gente tem transbordado esse amor, a gente tem alcançado outras pessoas? Então, irmão, nós vamos fazer algo positivo para o reino, com satisfação, não meramente, irmãos, por obrigação, e não ficar simplesmente como espectador. Nós precisamos transformar, irmãos, as nossas vidas, as nossas ações em algo útil para o reino de Deus. Precisamos transformar as nossas atitudes, as nossas ações em algo útil para o reino de Deus. Se a gente voltar lá naquele texto que eu estava falando lá do bom samaritano, às vezes a gente só enxerga a ação do cara que foi lá e pegou a quem tinha apanhado. Mas Jesus está ensinando, ele pergunta assim: mas quem é meu próximo? Aí Jesus então começa a contar a história do bom samaritano. E às vezes a gente acha que o nosso próximo é simplesmente o meu filho, a minha esposa, meu marido, né? Sempre a gente tem algum próximo. Amém? Sempre a gente tem alguém próximo, que é o nosso próximo. É aí que a gente tem que expressar esse amor de Deus. Então nós temos que transformar as nossas ações em algo útil no reino de Deus. Eu quero terminar lá com Tiago 1, 27, que diz o seguinte: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Não precisamos inventar a roda, irmãos, para fazer a vontade de Deus. Não precisamos esperar Deus vir numa nuvem, vir num raio, vir numa tempestade, falar comigo, falar com você. Não precisamos esperar uma manifestação sobrenatural de Deus para a gente agir. Porque Ele está dizendo, o verdadeiro evangelho é esse. E a palavra de Deus é simples, irmãos. A gente que tenta complicar, a gente que tenta fazer ela ser moldada do nosso jeito, aí ela fica complicada, porque nós somos complicados, amém? A palavra é simples, mas a gente é complicado. A gente quer aplicar
a palavra no nosso jeito. A gente sempre quer dar um jeitinho. E aí então, esse texto, irmãos, religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Não precisa a gente ir longe, irmãos. Se a gente sair aqui dentro da nossa igreja, do culto amanhã, tem alguém para a gente visitar. Alguém que está doente, alguém que está passando por alguma necessidade, alguém que está passando por alguma luta, alguma tribulação. É o nosso próximo. Não precisa a gente sair procurando. Amém? Vamos colocar de pé?